Vocês estão felizes? Queridos, eu quero continuar a série que nós estamos fazendo em busca da felicidade, agora uma versão para vocês. Ela nasceu especialmente para vocês. Eu estava na minha casa, de repente eu recebi um áudio que o Brunão Morada compartilhou comigo. Era o áudio de um grande homem de Deus, e ele fazia parte de uma grande igreja como a nossa, mas agora ele não faz mais. E ninguém nunca entendeu porque que esse cara saiu de uma igreja como essa, que tem pão, tem palavra, chapação, mas na verdade a igreja tinha muito mais chapação do que qualquer outra coisa. E nós ficamos até sabendo assim, porque esse garoto saiu assim, tipo, nossa, por quê? Foi rebelde. Então de repente o Brunão me manda um áudio, numa conversa que ele teve com esse rapaz. Nesse áudio o rapaz dizia assim: cara, sinto saudade da chapação da minha igreja, mas depois que eu saí de lá eu passei a cuidar mais da minha família, passei a cuidar mais dos meus filhos, passei a cuidar mais da minha esposa. E queridos, o Brunão logo em seguida mandou essa frase, no vácuo do áudio: obrigado, Lê, aprendo muito com você, que Deus nunca foi líder de ministério, mas sempre foi pai de família. Essa frase ancorou e estruturou a mensagem dessa noite. Às vezes nós, quanto mais antigo nesse ministério, mais a gente se assusta de ver pessoas bem-sucedidas aqui e não tão bem-sucedidas no casamento. Pessoas muito usadas por Deus aqui e quase nada usado por Deus dentro da família. Pessoas que a gente duvidaria que passam um problema pessoal, de tão maravilhoso que essa pessoa é para a gente. E não estou aqui falando que esse irmão é um falso, mas também existe uma tendência de ser mais fácil construir algo aqui. Afinal, a pessoa mais antiga aqui nessa igreja sou eu com a Érica. E com toda a antiguidade nossa dentro dessa igreja, ainda é muito novo. Ainda nós temos muito mais sucesso aqui do que desastre em relação à nossa vida passada, então nem se fala. Foi muito desastre. Então qualquer pessoa que está aqui tem a tendência de estar sendo mais sucedido aqui agora do que já foi na vida. Se alguém já veio convertido de outro lugar, você pode ter vivido uma vida muito abençoada em Deus. Mas eu também ouvi uma coisa domingo que me assustou. Eu recebi um abraço do irmão convertido há 21 anos. E ele me disse: eu estou aqui há 1 ano e eu nunca ouvi tanto sobre a morte da natureza adâmica e o nascimento do novo homem como eu ouvi aqui em 1 ano. Queria agradecer por isso. Eu disse para ele: eu não estou feliz, cara, eu não fico feliz de ouvir isso, eu fico bastante triste. Significa que a igreja do Senhor ainda é muito menina. E eu não estou usando em falar que todo mundo não presta, só a gente, mas cara, com o espírito de reforma que a gente tem, infelizmente nós sabemos que o número de igrejas negligentes é grande, é absurdo. Mas eu queria ministrar para vocês um entendimento com o tema andando leve. Desde que eu voltei de viagens, tem uma coisa que eu mais estou fazendo é andar leve. E vocês podem ter certeza que a maior unção que eu recebi lá não foi de nenhum dos homens de Deus que eu encontrei, mas foi de um alinhamento muito mais profundo no casamento e com a minha própria família. A maior unção que eu recebi foi da Érica. A maior unção que ela recebeu foi minha. A maior unção que nós recebemos foi das nossas filhas. A maior unção que nós recebemos foi de vocês, da liderança, que seguraram tudo muito firme, mesmo sem saber se a gente voltaria ou não. Essa unção nós recebemos da nossa família espiritual.
Mas infelizmente nós temos a tendência de achar que recebemos uma grande unção numa conferência, de alguém que a gente nunca viu, e nós demos 1 ou 2 horas da nossa vida para aquela pessoa e nós falamos, cara, eu recebi uma unção muito forte. E isso não é toda a verdade, é uma parte da verdade. Fazemos conferência porque vem sim uma unção forte. Mas existe uma unção ainda muito mais forte, que é a unção do corpo de Cristo, e se manter nele traz muita força, amém? E juntos nós somos muito mais fortes e muito mais potentes na mão de Deus. A Bíblia diz em Mateus 11:30, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu gostaria que você passasse essa linha de medir na sua própria vida, cada vez que você achar que a coisa está muito pesada. O jugo de Deus é leve, cara. O fardo dele é suave. Se você visse a minha mãe cuidando da nossa irmãzinha, da minha irmãzinha, a Lilian, ela era uma criança especial. Ela não tinha força nem no próprio pescoço. Então a gente precisava esticar o pescoço dela e amarrar num capacete que estava amarrado a um garrote. Então, nem mesmo o pescoço dela ficava para cima. E muitas pessoas chegavam perto da minha mãe e eram chocadas com aquele estilo de vida. Mas esse fardo, esse jugo, era de Deus para ela. E ela aprendeu da glória de Deus em qualquer situação. Nós não passamos nada pior do que isso lá na nossa casa. A Érica carregou um fardo de ter tido a experiência de ter um pai que era envolvido no alcoolismo e depois um namorado que virou marido que era envolvido com alcoolismo e droga. E a verdade é que quando ela perseverou nisso e lutou com isso, houve uma mudança de cativeiro, houve uma transformação. Mas a verdade é que nós não podemos carregar o fardo dos outros. Eu tenho uma tendência na minha carne, na religião da minha carne, de abraçar o jugo e o fardo das pessoas ao meu redor e ir para cima. Eu tenho essa tendência e muitas vezes eu não consegui carregar, não era meu. Agora, se o fardo é leve e suave, significa que a gente nunca vai ser triste. Mentira. Mas significa que Deus vai dar toda a força que a gente precisa para cumprir o propósito. Tudo eu posso naquele que fortalece. Mas Ele também diz, no mundo vocês vão ter muita treta, muita doença, muita dificuldade, mas tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Então, não existe uma história aqui fantasiosa me falando e te falando que a gente não vai sofrer. Paulo chega a dizer que os sofrimentos momentâneos não podem se comparar com a glória que há de vir sobre todos nós. Então significa, vai ter luta, amém? Só que, cara, a gente tem que passar por essa luta leve. Não é para passar essa luta acabado, capengando. Eu confesso que já existiu dias que o meu sacerdócio era a mesma coisa que a cachaça é para um bêbado. Já teve dias que o meu sacerdócio era a mesma coisa que a maconha era para um maconheiro. E eu não tenho vergonha nenhuma de te dizer isso. Já teve dias que eu pratiquei meu sacerdócio para sobreviver. Já teve dias que eu pratiquei meu sacerdócio para não falar um palavrão, ou vários. Já teve dia que eu pratiquei meu sacerdócio para não dar porrada em alguém. Às vezes lá de casa mesmo. E tenho certeza que alguém lá de casa já deve ter praticado isso para não dar em mim. E aí você ficava por 1 hora, 2 horas no sacerdócio, de repente quando você encontrava Jesus, você se envergonhava do que você estava sentindo e você já queria colar na pessoa e falar, coitada, olha o que ela tem passado, não está fácil. E queridos, se você é solteiro, você pelo menos uma vez por mês, você vai praticar sacerdócio por quase 1 semana. Quando sua mulher tiver de TPM, você vai praticar sacerdócio. As mulheres às vezes nem percebem a queda hormonal que elas têm. Gente, esses dias eu vi um vídeo muito engraçado. Os homens tendo TPM, quem já viu esse vídeo? Então os caras começavam a assistir futebol, de repente o time ganhava, todo mundo, daí um cara fazia, ai gente, e os caras do outro time? Os caras, amigão, tá naqueles dias?
Quer um chocolate? Aí chega uma esposa pulando na cama, abraça o marido, já dá uma passada de mão no marido e fala: amor, hoje eu tô que tô. Ele: ai, bem, não põe a mão em mim, hoje eu tô legal. Cara, esse vídeo que me revelou o que é TPM, não foi ver uma mulher passando, mas foi ver um homem reagindo assim. De repente o cara abre um computador, alguém chega e coloca um chá para ele e fala assim: quer um chazinho? Ele: tira esse chá daqui, eu não quero nada. Daí: cara, você não está legal hoje? Não estou, desculpa amiga, não estou bem. Você imagina um homem assim, gente. Gente, a minha esposa, ela não tem excesso disso. Eu não lembro da minha mãe e da minha sogra de TPM, eu não lembro delas, não lembro da minha avó. Eu não estou dando margem também para uma frescura que às vezes dá em mulher, dá em grávida. Tem gente que quando é mulher, quando é grávida, daí quer aprontar com todo mundo e joga a culpa nesse momento hormonal. Não estou falando desse extremismo. Mas eu estou falando que em algum momento o temperamento acaba mudando. Isso pode até estar ligado em inúmeras outras coisas. Talvez antigamente por alimentação ser melhor, o estresse ser menor. Talvez isso refletir de outra maneira. Então isso tende a piorar. Então, queridos, para o seu fardo ser leve e suave, você vai ter sim que estar vivendo com Jesus diariamente. Eu tento acordar com Jesus e dormir com Ele. Eu tento praticar o sacerdócio quando eu acordo e quando eu vou deitar. Nem que seja a leitura de um verso, uma pequena oração, alguma coisa. Porque, cara, eu passo a governar o meu dia antes dele começar e o outro dia antes dele nascer. Muitas vezes Jesus falou um dia antes o que eu enfrentaria. E o interessante é que o momento que vem o dia mal, você está o quê? Fortificado nele, você já tinha uma ideia de como ia ser. E uma coisa é verdade, nele tudo eu posso, amém? Porque ele me fortalece. Então tudo posso não é em mim mesmo, é nele, aleluia. Queridos, lá em Gênesis 1:28, fala sobre o governo. Já preguei várias vezes sobre isso, outros de nós já pregou bastante sobre isso. Deus abençoou e disse ao homem: seja fértil, multiplique-se, enche, subjugue a terra, domine sobre o mar, os peixes, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Querido, antes do homem ser um sacerdote real, Deus pediu para o homem fazer tudo isso. A nossa religião diz que orar, ler a Bíblia e adorar e fazer coisas da nossa religião agrada a Deus. Mas se você fizer essas coisas negligenciando as elementares, você pode ser um crente infeliz. Outra coisa que eu vou te falar que me entristece muito é quando filhos de pastores se encontram com Jesus na Poema. Não deveria ser assim. Biblicamente não era para ser assim. Quando pessoas de outra igreja têm um encontro com Jesus aqui, não deveria ser assim. Isso significa que o governo elementar foi negligenciado. Quantos filhos de líderes têm repugnância da igreja e da liderança por ver uma dedicação extrema de seus pais com a igreja, com os liderados, e quase nenhuma com o seu próprio filho, com sua própria casa. A conduta de alguns filhos irá nos denunciar qualquer dia. A conduta de alguns maridos, algumas esposas, de algumas famílias vai nos denunciar algum dia. E aí você vai precisar não duvidar de Deus. Se alguém muito bênção, muito chu, muito cheio, muito ungido, muito usado por Deus, está com a família destruída, se tem uma coisa que ele não praticou, foi o governo elementar. Dentro do governo elementar existe mais uma coisa além de cuidar da sua casa, além de cuidar da sua vida, além de cuidar da sua saúde, além de cuidar do seu nome, além de cuidar da sua conta, que é Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. Desde que o homem nasceu, ele já nasceu para trabalhar.
Desde que o homem nasceu, ele nasceu para trabalhar. Querido, cuidar do meu corpo, me alimentar, não destruir meu próprio corpo, não destruir a vida da minha família, não criar contenda, sair para trabalhar, ganhar meu pão, ganhar meu dinheiro, ganhar minha dignidade, tudo isso tem que estar alinhado para um sacerdote real. Tudo isso tem que estar alinhado. Se você visse um cara pregando, fedendo cachaça, você ficava na pregação dele? Se você visse um cara pregando, fedendo drogas, você ficaria numa pregação dele? Mas nós ficamos em rodas, em que a gente destrói a saúde, não com essas coisas ilícitas, com as lícitas. Hoje nós temos as rodas do desequilíbrio, e a gente pratica aquilo. A gente pratica a gula, a gente pratica fofoca, a gente pratica inúmeras outras coisas, e a gente não acha feio estar diante de um líder que pratica essas coisas. Por quê? Porque pecado é beber e fumar. Olha como nós temos negligenciado um governo que nos traz paz. Cara, se você cuidar da sua saúde, você vai ser um velho saudável. Se você cuidar da sua saúde, você vai durar mais. Se você cuidar da sua saúde, você não vai precisar do nosso sistema de saúde tão maravilhoso do Brasil. E eu confesso para você, eu não tenho certeza que Deus cura aquele que trabalhou a vida inteira para ficar doente. Eu não tenho certeza se é justo eu destruir minha saúde e pedir para Deus curar ela. Eu confesso que eu não sei. Eu sei que Ele é misericordioso. E Ele não vai levar em conta a nossa ignorância, e algumas vezes Ele vai cuidar da gente. Vocês estão felizes ainda? Provérbios 18, 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Queridos, ser meia boca já faz parte da destruição de tudo. Tratar a esposa meia boca, tratar o carro meia boca, tratar o cachorrinho meia boca, tratar a casa meia boca. Tudo que você tratar meia boca, você já é dedicado à destruição. Vai danificar algum momento isso que você trata de qualquer jeito. Agora imagina também tratar de qualquer jeito o ministério que Jesus te deu. Queridos, queria dizer uma coisa para vocês. De todos os líderes que nós já tivemos na igreja, na história da Poema, ninguém transicionou mais deixar um ministério e ir para outro ou ir embora daqui do que a Aline Fernandes. Ninguém. Ninguém superou ela. Hoje em dia simplesmente alguém chega e fala assim: não vai dar, estou saindo. Não vai dar, estou parando. Não vai dar, estou casando. Não vai dar, estou não sei o quê. A Aline, antes de sair, ela preparou todas as coisas, inclusive deixou uma apostila que explicava muito bem o tipo de serviço que ela prestava para a nossa igreja. Se a gente fosse de premiação aqui e colocar o líder do mês, ela já ia ter um quadrinho aqui. E uma garota que trabalhou em vários lugares onde você não podia vê-la. E às vezes eu já vi uma discussão do tipo: Leandro, é que os ministérios que têm destaque, as pessoas se dedicam mais. Então significa que no nosso meio ainda existe muita gente do governo meia boca. Porque antes de eu sair de férias pela primeira vez na Poema, eu tinha preparado pastores para ficar no meu lugar. Tinha preparado líderes. E se um dia Jesus quiser me levar daqui, eu só saio se tiver um sucessor, que as pessoas simplesmente olham e falam: cara, a gente não sente nenhuma falta do Lê, que incrível, né? Então esse vai ser o dia. É assim que você trabalha uma sucessão, amém? Amém, gente? Vamos lá. Faz algum movimento de felicidade com essa palavra que Jesus está dando. E o governo dos meus, voltando para o governo dos meus. Só que toda vez que eu vou falar do governo dos meus, eu paro um casal casado. Mas existe ainda muito governo para acontecer. Queridos,
1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Querido, não cuidar da sua própria família torna você pior que o descrente. Eu já encontrei líderes com motivação extrema de cuidar de pessoas aqui, por causa de não ter nenhuma espécie de relacionamento com os seus. Parece que é um jeito de tirar o peso das costas. Você fala família para o cara já vem uma coisa no vácuo. Família é um lixo, família é uma droga. Família é um inferno. Mas olha só, vamos entrar então na prática, em alguns problemas familiares. Porque nós precisamos tornar esse serviço aos nossos parentes também mais leve. A Bíblia não diz que você tem que cuidar de vagabundo da sua família, você sabia? A Bíblia não diz que você tem que reparar lá no meio da sua família coisas que Deus nunca esteve no meio. Você pegar alguém despreparado e ajudar, ok, mas você ter exortado alguém, e se alguém ir lá colocar tudo a perder, a Bíblia não obriga você a ter que resolver o problema que criaram. A Bíblia pede para você ser um pacificador, a Bíblia pede para você ser um conselheiro de sabedoria, mas a Bíblia nunca mandou a gente abrir a porta que Deus fechou. Então eu começo a entrar num nível agora que a pregação começa a ficar um tanto difícil. Se você está falando que eu tenho que ajudar, mas que eu não posso ajudar em determinado caso, como é que eu vou saber? A gente vai responder isso também. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 9 até o 16, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúva, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao marido, e seja bem conhecida por suas obras, tais como criar os filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Na igreja de Atos, ficou viúva, entrava na lista de ganhar o Bolsa Viúva. De repente, começaram a colocar viúva de 23 anos de idade na lista. Viúva de 40. E daqui a pouco essas viúvas passaram a não ser mais uma mulher de honra, mas uma mulher ociosa. Querido, a Bíblia nunca pediu para a gente dar bolsa vagabundo, a Bíblia sempre pediu para a gente dar bolsa trabalhador. Essa é a diferença de muitos que recebem o Bolsa Família e de muitos outros que recebem uma bolsa nos Estados Unidos. Na América, se você não tem dinheiro para pagar uma escola, não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, o governo paga para você. Mas se um dia o governo descobrir que você tinha condição de pagar e não pagava, alguém chega, quebra a porta da sua casa e você vai preso. Aqui, nós damos dinheiro para quem nunca quer trabalhar. Lá eles dão dinheiro para quem quer trabalhar, mas não alcança o teto. Existe uma diferença de justiça nas duas bolsas. A bolsa que a Bíblia pede para a gente dar é bolsa pró-trabalhador. Então olha aqui, Paulo começa assim, as viúvas têm que ter pelo menos 60 anos, porque do contrário elas têm força para trabalhar. Ela tem que ter sido fiel ao marido, já começa a estreitar. Que ela seja bem conhecida por suas obras, tais como criar o filho. O que a mulher tem que ter feito no mínimo? Repete comigo, criar o filho, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Gente, quanta mulher entra aqui na igreja hoje pedindo ajuda e foi uma safadinha a vida toda. Não foi fiel ao marido, não obedeceu o pai, casou com o cara que o pai e a mãe nunca quis. O filho nasceu, ficou com a avó, ficou com a sogra, ficou na creche, ficou no raio que o parto. Ela chega aqui na igreja e ela quer nos obrigar a cuidar dela. Vem cá, querido, ela é um fardo desgraçado para a nossa vida. Ela já pecou contra Deus, já pecou contra a lei de Deus, já pecou contra a palavra de Deus, já desonrou os pais, já ferrou todas as coisas, e agora ela quer um idiota para ela encostar e falar, me ajuda, irmão.
E sabe o pior? Talvez alguns de vocês estão sentindo dor com o que eu estou falando. E em tempos de politicamente correto, por exemplo, eu quero que suba esse vídeo lá no YouTube. Em termos de politicamente correto, algum idiota vai escrever aqui embaixo que não concorda com essa parte da minha pregação e eu não estou nem aí porque isso é Bíblia. Você entende, querido, que se você não se meter aonde Deus não te chamou, o fardo não vai ficar pesado para o seu lado? Amém ou não amém? Versículo 11. Não inclua nesta lista viúvas jovens, pois quando seus desejos sexuais superarem sua dedicação a Cristo, querem se casar. Gente, Paulo está falando aqui de coceira. Quem não tem coceira? Gente, é incrível, isso aqui não serve só para viúva. É incrível como tem um irmão bem na igreja, daqui a pouco tem uma irmãzinha bem na igreja, daí dá uma coceira, velho. Vai lá coçar e já era. Bota perder o ministério, tipo assim, num beijo. Bota perder o ministério numa noite. Bota perder o ministério por causa do emprego que não vai ganhar quase nada. Aí vai pegar um fardo desgraçado para si e volta aqui depois de 6 anos, todo arrebentado, falando, irmão, você estava com razão. A gente não quer ouvir isso jamais, cara. Vocês estão felizes ainda? Verso 12, o que acontece com essas viúvas? Assim elas trazem condenação sobre si, porque por haverem rompido o seu primeiro compromisso, elas trouxeram condenação sobre si. Querido, nunca rompa seu primeiro compromisso para não trazer maldição sobre si. Se é filho, não responde para o seu pai e para sua mãe, esse é o primeiro compromisso, não traz maldição para você. Se é irmão, tenta viver em paz com o seu irmão, não traz condenação para você. Tudo que você é primeiro, antes de sacerdote, líder na poema, faz direitinho para não trazer condenação para você, amém? Aleluia. Vocês viram no Fantástico, o crente lá que deu um show naquele negócio de profissão? Quem viu esse vídeo? Pelo amor de Deus. Vocês já viram um vídeo que tem um patrão que se disfarça que é funcionário e vai para todas as aulas do departamento? Cara, chega na vez de um crente, velho. Ele vai trabalhar com crente. Ele faz uma gambiarra, o cara vai lá e conserta porque era encarregado. E de repente o cara fala, pô, por que você se dedica assim? O cara olha para ele e fala assim, eu ensino uma coisa aqui para os caras que trabalham comigo. Tudo que você for fazer, faça como se você fizesse para Deus. Cara, isso está na Bíblia. Quando chega na hora do chefe se revelar, esse encarregado, ele subiu de cargo 5 vezes dentro da empresa. Quando o chefe põe ele sentado, fala para ele, cara, de tudo que você me falou, o que mais me marcou, foi aquela frase que você disse. Então passou ele falando, se você fizer como se fizesse para Deus, vai dar tudo certo aqui. Ele falou, o chefe começou a chorar e disse, cara, se todo mundo pensasse assim, o trabalho todo seria diferente. O cara é ex-usuário de droga, recuperado, subiu de cargo 5 vezes, é servo de Deus, tem tempo para estudar, tem tempo para trabalhar, cuida da família e tem uma obra missionária com os drogados e a grana da empresa chegou junto no ministério dele. Sabe o que é isso? É o personagem dessa ministração. Deus não vai deixar de cumprir com você, mesmo com lágrimas e dificuldade, todas as coisas que você anda alinhando com o governo bíblico que Deus te revelou. Nós estamos com um trabalho Open the Door. Jesus colocou isso no nosso coração, eu compartilhei com o presbitério, nós chamamos o Brunão e sua esposa, depois compartilhamos o mesmo com o Xande e a Marcela, a gente saiu para a rua, nós estamos nos hospitais, acabou de sair uma reportagem a respeito do trabalho que nós fizemos lá. Desde o início eu disse para a galera aqui, não poste foto desse trabalho, tem muita gente dando comida para pobre, dando abraço, fazendo coisa e postando para dar ibope. Vamos fazer no secreto para Deus, porque se Deus quiser nos dar recompensa pública, Ele vai fazer. A gente está lá no jornal.
uma recompensa de Deus. Por isso que Jesus falava, não conta para ninguém que eu fiz, porque o nosso trabalho é governar, e o de Deus é estender esse governo, o de Deus é estender essa tenda, aleluia. Verso 13, além disso, essas mulheres podem aprender a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras, indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filho, administrem suas casas, e não deem ao inimigo nenhum motivo de maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir Satanás. Se alguma mulher crente tem viúva na sua família, deve ajudá-la. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas recebam auxílio. Está vendo o que diz o texto final? Se a viúva dessa igreja é sua parente, é você que cuida dela antes da igreja. Gente, os pais estão vindo aqui para Poema para a gente cuidar dos filhos e criança deles. Os pais estão vindo no culto para a gente cuidar dos filhos adolescentes deles. Já chegou pai um dia para mim e falou, é verdade que você é o pastor que ganhou os drogados da cidade aí? Falei, sou. Então, se meu filho usa droga, será que você podia ajudar ele? Olhei para a cara do cara e falei, aqui não conserta a televisão, você está com problema na sua TV e veio trazer para eu arrumar? Não é clínica de recuperação que você vai pagar 3 pau e pouco por mês para a gente ficar cuidando desse cara. Já deu para ver na hora, filho, tadinho, você é vítima desse demônio desse cara. Querido, presta atenção, devolva a contenda para o contendeiro que te trouxe. Você vai ser leve. Gente, eu não levo contenda não. Hoje, se alguém chegar para mim e falar, Leandro, seguinte, sabe o Diego Furquim? Sei sim, porque ele é líder aqui na igreja. Então, mano, o cara não sei o quê, eu ligo para ele na hora, vai falar com ele agora. Você acha que eu vou carregar essa contenda? Contenda é coisa de ocioso, fofoqueiro, de gente que não quer resolver, porque quem quer resolver vai lá e resolve face a face. Querido, olha quanta coisa a gente está pegando que não é para a gente resolver. Olha quanto jugo, quanto fardo. Eu quero fazer uma confissão, sabia que aquele irmão fez não sei o que para mim? Isso aí não é confissão não, irmão. Isso é fofoca. E isso aí vai deixar o seu coração venenoso. E quer uma resposta boa para você dar para esse irmão? Irmã, você não é mulher suficiente de ir lá e falar com essa irmã e resolver isso? Você não é homem suficiente de ir lá e resolver isso? Por favor, vai lá em espírito de amor e resolve isso. Contenda, fofoca, alvoroço, vai tornar o seu fardo pesado, não foi o fardo que Jesus te deu. Querido, então, eu estou citando a viúva, porque não tem um estatuto desse para muitas outras situações. Mas Paulo lançou um estatuto aqui, para você cuidar de uma viúva. Querido, esses estatutos, Deus não falou para Paulo, Paulo não inventou, não veio do céu uma revelação. Esse estatuto é o óbvio. O espírito de sabedoria sempre vai dar o estatuto óbvio da Bíblia para você. Sempre vai dar. Querido, não existe paternidade que te ensina a ser contra o seu pai. Existe paternidade que, se não conseguir fazer você ser a favor do seu pai, pelo menos vai te ajudar a tolerar aquele pai não convertido ainda. E começar a profetizar que ele vai ser uma bênção. Então, queridos, aqui, você vê que tipo de viúva que sobrou para a igreja cuidar. Aqui não é solteira. Não, aqui não é jovem. Aqui não é solteira. Que a viúva é se ela não é solteira? A viúva que não é jovem, a igreja cuida. A viúva que não tem um parente na igreja, a igreja cuida. E a viúva que não está mais, nunca mais pensando em casar e não tem ninguém. Essa é a viúva que a Bíblia quer que você cuide. Do contrário, é problema da sua família. Qual é o drogado que a igreja quer que você cuide? Todos, pastor, que chega na igreja. Não, senhor, cara. Você não deu baseado para ele? Existe um determinado tipo de drogado e vai ter que existir um estatuto espiritual. Ou você escolhe qualquer pessoa e casa.
Existe um estatuto espiritual que Deus revela para você ir fazendo a equação e daqui a pouco vem um resultado. Eu devo casar com essa pessoa. Você já parou para pensar nessa situação? Por que você casou com ela, irmão? Ela me fazia muito bem e era bem gostosa, pastor. E quando ela te fizer mal e não for mais gostosa? Se foi os dois motivos que fez você casar com ela. Hã? Querido, tem uma coisa que te faz casar: escolher e ser escolhido. Os dias difíceis da minha vida, eu lembrava que eu escolhi a Érica. E eu lutava por ela. E os dias difíceis da minha vida, ela lembrou que ela me escolheu. E se você escolher alguém só por causa de alguma coisa, por exemplo, escolhi porque é ungido, e se desviar? Eu escolhi, pastor, porque esse homem é uma máquina. E se a máquina falhar? E se colocar gasolina de terceira categoria aí, como é que faz? Gente, só tem uma equação para você casar. Ele me escolheu, pastor, e eu escolhi ele. A viúva, ela está ligada, a mulher está ligada ao seu marido até que ela fique viúva. Tornando-se viúva, ela está livre para escolher com quem quer se casar. Eu escolhi. Agora, quando você é só escolhido, sabe o que você faz com o seu cônjuge? O que é? Eu casei, você que quis. Você que quis, rapaz. Gente, se tem alguma mulher que fala assim com o marido aqui, ou algum marido que fala com a mulher, eu dou 3 minutos para você se converter agora, em nome de Jesus, antes que o diabo devore você essa noite, que eu vou mandar ele pegar essas pessoas. Gente, é muita maldade você falar para alguém: foi você que quis, que eu não queria isso. Isso é maldade do diabo. Daí toma um murro na boca, vem aqui e fala: pastor, aquele líder seu deu um murro na minha boca. Se eu souber da história, eu ia falar: mas irmã, todo mundo aqui dava, fica tranquilo. Quem que gosta de ouvir que foi só você que quis, está amarrado no quinto do inferno, esse amarrado aí, em nome de Jesus, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá? Os casados falam: eu escolhi e fui escolhido. Vamos lá, 1, 2, 3 e? Escolhi e fui escolhido. Agora os solteiros vão falar assim: vamos lá, Senhor, faça eu escolher aquele que vai me escolher, em nome de Jesus, amém? Deus, eu quero a unção do dedo de ouro na mão dos irmãos, porque eu estou cansado de dedo podre nessa igreja, em nome de Jesus, amém? Dedinho de ouro, tá? A Érica teve um dedo de ouro, apontava muito para o futuro, mas... Agora os solteiros, um governinho para solteiro, bacaninha, é o que eu mais prego. Quem já pegou um dia já sabe o que eu vou falar. Provérbios 24, 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronto sua lavoura, depois constitua a família. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro e vamos casar. Vamos comprar Nespresso, tela de LED... Vamos assinar a internet de última velocidade, vamos vir cheiroso para a igreja, comprar Rolon sempre. Vocês vão pedir para o pai continuar pagando a conta do seu filho, pagando sua conta, como é que é? Queridos, Gálatas 6,10... A Bíblia diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Agora, gente, existe um contraste da soberania do amor de Deus com tudo que eu te disse. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos.
de tudo que eu falei, vários momentos o Espírito Santo vai colocar um amor por você, por uma pessoa que nem merecia. O nome disso é misericórdia. Misericórdia. É amor miserento, é amor miserável. É tomar aquela miséria, sentir compaixão e buscar restaurar. Amém? Repete comigo, misericórdia. Repete de novo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Todos os dias nós devemos liberar misericórdia, e somente num dia Deus vai executar o juízo final. Não se precipite em ficar decretando, vagabundo, safado, viu, que não quer trabalhar, jovem vagabundo. Cuidado. Nós estamos trazendo ao nosso coração e à nossa mente um governo que vai tirar de nós um peso. Porém, você vai sentir muito prazer em fazer a vontade de Deus. E muitas vezes isso é estender a mão para quem não merece. Eu postei um vídeo de um cara esses dias que eu não botei fé. Ele fez um vídeo assim no Facebook. E aí, mano, firmeza? Meu carro é tal, placa tal, comprei faz 3 dias, você roubou meu carro. Mas eu sou servo de Deus, eu queria falar para você que eu perdoo você em nome de Jesus, esse vídeo vai chegar em você. Eu falei, mano, se não chegar nele, já chegou em mim, já estava sentindo a presença de Deus no perdão do cara, velho. Gente, todo mundo aplaude perdão. Pode ver, você vai assistir um filme, o filme é ruim, a hora que o pai perdoa o filho, você chora. A hora que a mulher recebe o cara safado de volta, você chora. A hora que o irmão perdoa o outro irmão, você chora. Toda vez que Jesus aparece no filme com a graça dele, a gente chora. Pelo menos eu choro. Agora faz a pergunta que não cala. Mas como que eu vou saber se a justiça é a minha ou é de Deus? Vai, 1, 2, 3 e... Filipenses 4. Isso aqui vai nascer no seu sacerdócio. Hoje a Lília falou uma frase. Dá para ver publicamente quem você é no secreto. É uma coisa assim, Lília? Era mais ou menos isso. Gente, tem gente que é tão... Ele tem uma vida tão anti-Jesus que dá para ver publicamente essa vida. Você já conhece alguém que está sempre de dieta, nunca está emagrecendo? E esse alguém sempre fala para você, eu estou de dieta, firmeza, certinho. Conhece? O que você acha que ele faz no secreto? A gente viu uma cena de uma pessoa assim, com chocolate na mão. Alguém falou, você está comendo? Eu não, estou de dieta. Meu, tem uns irmãos que são tão cara de pau. Mano, dá para ver que o cara vive na carne, vive longe do Espírito. Dá para ver que o cara é o Zé Contenda. Dá para ver que ele maquina o mal. Ele chega no nosso meio, sai um putz, merda, droga, bosta. Fica saindo todas essas coisas da boca do cara. Não sai nada de Jesus, não sai nada de fundamento. Sai fofoca, sai a vida dos outros. Sai até um programa de televisão que ninguém ainda viu. E aí você vê a postagem do cara. Nárnia, secreto, cartinho, chu. O que é isso, gente? Mas está na cara que não existe. Dá para ver na vida real toda a verdade lá da sua casa. Lógico que dá para ver. Não dá para ver, gente? Dá? Uma pessoa achou que dá. Quando você está no seu sacerdócio, Filipenses 4, 6 e 7 vai se cumprir para você. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Olha só, vou ler de novo, pausadamente. Não andem ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica
e ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Verso 7, o que vai acontecer na parte B? A sua ação. Não sou ansioso, não quero saber o que diz a tendência, não quero saber o que diz os especialistas, não quero saber a condição do mundo. Eu não sou ansioso, mas em tudo. Tudo significa tudo. Pela oração, súplica, ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Batei, batei, abri-se-vos-á. Pedi, pedi, lhe será dado. Insisti, insisti, e Deus vai ter que responder. Verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seu coração, sua mente, em Cristo Jesus. Hebreus diz, antigamente ele falava absurdamente por meio dos profetas, mas hoje fala por meio de seu Filho Jesus Cristo. Quer saber aonde morar, o que fazer, o que comprar, o que vender, que hora o que? Fala com Jesus, que Ele sabe, Ele é especialista em todas as coisas. E vou te dizer mais, hein? Um dia você vai ouvir no secreto uma coisa que só você vai ouvir, e todo mundo vai duvidar de você. E aí Deus vai provar você nesse dia, se você obedece a Ele ou não. Você vai ser louco, você vai ser doido varrido, você vai ser um monte de coisa. Quando se cumprir, você vai ser o cara. Nossa, aquele irmão é corajoso. Aquela irmã, meu Deus do céu, você não sabe que essa menina passou por não sei quantos anos. Jesus falou no seu secreto que aquela pessoa que não vale nada, Deus vai restaurar a vida dela. Está todo mundo rindo de você porque você investe nela. Continua fazendo. Quando se cumprir, você vira profeta. E aí vão chamar você para conferência, para você falar como é que foi fazer aquelas coisas lá. Daí você vira pregador de conferência. É normalmente assim que acontece. Primeiro Deus mata você, depois que você não existe mais, aí Ele começa a falar para você, contar para as pessoas como é que é isso. Agora, gente, eu vou falar uma coisa que eu nunca tinha pensado, até Deus me revelar isso nesse dia. Existe uma justiça própria, normalmente ela bate nos caras e nas irmãs mais corretos. Todas as pessoas que estão me ouvindo, você que é meio zoado, isso não acontece muito com você não. Mas todo mundo que está me ouvindo, você é o certinho, a irmã certinho, o irmão certinho. A gente olhar para você e quando você passa umas lutas, a gente chega até a duvidar que você poderia passar por isso. Quanto mais correto você for, quanto mais santo você é, quanto mais de Deus você parece ser, mais isso aqui pode se cumprir em você. Existe uma diferença entre a justiça de Deus e a justiça própria. Deus não está nem aí com a justiça própria. A justiça própria impediria Davi de entrar e comer o pão da propiciação. Mas a justiça de Deus diz, é melhor Davi comer e não morrer do que esse pão ficar aqui só para a gente fazer uma cerimônia. Faz sentido? A justiça de Deus já fez Jesus falar assim com a mãe dele, ainda não chegou minha hora, mulher. E já fez o mesmo Jesus falar com a prostituta, mulher, ninguém te condenou, também não te condena. A mesma justiça do céu, que já fez Jesus falar, Zaqueu, amanhã é seu julgamento com o Sérgio Moro, mas hoje convém que eu vá na sua casa. Você imagina se Jesus resolve visitar o Zaqueu brasileiro essa noite. O que você ia pensar? Hein? Você não esperava por essa, né? Nem eu. Foi uma coisa que Jesus soprou agora aqui. Forte, hein? Rei. Perdi até a pregação aqui pensando nesse assunto, cara. Acho que eu perdi a salvação agora aqui. O que eu estava falando mesmo? Jesus visita o Zaqueu brasileiro essa noite. E a mãe dele e os irmãos chegam no Get-Up e fala para a Suzana, descola a pulseirinha VIP, que eu sou a mãe de Jesus e esses são os irmãos. Jesus manda falar, os meus irmãos, a minha família,
Já compraram antecipado para entrar. Tem um monte de parente que quer dar carteirada, gente. Vocês não viram o que acontece. Tem dia que chega pastor aqui e manda um WhatsApp para mim. Ô, Lesão, 10 anos que eu não sei quem é o cara. Ô, Lesão, estou aqui na porta, só queria te dar um abraço. Abraça eu na terça-feira, na escola aqui do 318, logo no dia do Get Up, no dia que a Laura vai tocar, o cara aparece. Vocês conseguem entender a justiça de Deus? Que confronta parentes maravilhosos, mas aceita umas desgraças que a gente não consegue nem imaginar. Faz sentido para você essa justiça? Não faz sentido nenhum, mas ela é do céu. Então, existe uma diferença da justiça matemática do seu coração para a justiça de Deus. Em Romanos, no capítulo 10, verso 2, é uma grande chave para você andar leve. Gente, é só uma grande chave. Se eu tivesse inventado isso, vocês iam ter que pagar para mim por esse ensino, mas como é revelação de Deus, vai de graça mesmo. Romanos 10, 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Quem? Os irmãos da justiça própria. Eu posso testemunhar, eles são zelosos com Deus, por isso esses irmãos são extremamente corretos. Mas o zelo não se baseia no conhecimento de Deus. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus, eles procuram estabelecer a própria justiça e não se submetem à justiça de Deus. Vou falar uma para você. Maníaco do parque se converteu. Qual é a sua reação? A justiça do céu garante que ele pode estar restaurado, mas sua justiça própria faz você se sentir melhor que ele. Gente, qual contexto entrou esse verso? Olha o verso 4 agora, para você entender o contexto. Porque o fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê. Gente, existe uma sentença para a viúva que não está nem aí, existe uma sentença para o jovem vadio, existe uma sentença para o político que não presta, existe uma sentença para o pastor que não presta, mas se ele passar a crer, Jesus o justifica e começa a transformá-lo, e agora a sua justiça matemática não funciona mais. É por isso que Deus não dá para as pessoas o que está numa cartilha, Ele dá para a pessoa, segundo a intenção que Ele constata e a justiça que Ele quer derramar. Uma história para Deus nunca tem resultados efetivos. Uma história para Deus é resultados afetivos. Deus tem uma história de amor com todo mundo. Deus não é líder de ministério, como disse a frase do Brunão. Deus é Pai. Deus é Pai. Agora, queridos, essa mensagem, esse ensino, é muito mais conselhos do que uma pregação. E por que eu estou trazendo esses conselhos para nós da liderança? Porque Provérbios 13, 10 diz assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Quantos de nós não recebe conselho de ninguém? Quantos de nós só recebe conselho de quem está acima de si? Eu recebo só conselho do Mark. Se eu andasse assim, muitos de vocês já tinham ido embora, porque muitos de vocês tiveram ideias reveladas do Espírito dentro de vocês e vocês compartilharam comigo. Eu escrevi no meu history, já pregamos sobre gratidão e satisfação. O que mais eu posso pregar? Veio 3 grandes ideias. 4. Uma da Beth,
uma da Dani, uma de uma irmã, sobrenome Lobato, e uma do Paulinho. A mensagem da Dani explodiu, a frase da Dani escreveu, explodiu uma mensagem dentro de mim. Mostrei para a Érica, falei, Érica, eu estou impactado com isso aqui. Ela me falou 3 coisas, 4 coisas assim, era muito conteúdo para falar aquelas 4 coisas. Ela é uma líder aqui na igreja. E eu preciso escrever uma mensagem que nasceu dentro do coração dela. Já teve dias que na nossa discussão de presbitério, nós decidimos que a conferência, para fechar a conta, precisava de um determinado valor. E foi nesse dia que a Suzana recebeu a autoridade máxima na conferência. Ela disse, gente, vocês me desculpam, mas o povo não consegue pagar esse valor que a gente precisa para fechar a conta. Falei, Su, então você decide o valor que é e põe lá. Daí na hora nós fizemos a conta e todo mundo falou, cara, não vai fechar a conta. Eu falei, então Jesus fecha a conta, porque o povo precisa da conferência. Você entende? Esse era um dia que ela atingiu uma certa estatura. Mesmo sendo filha, mesmo não sendo uma das pastoras do presbitério, ela atingiu uma estatura, e no conselho dela, a Poema ganhou. Até quando nós vamos ter líderes orgulhosos, que só recebam o conselho do Lê? Quando o Lê prega, minha vida muda. Imagina quando Jesus pregar então para você. Imagina quando ele falar com você no sacerdócio, ele sozinho. Sabe, cara, em nome de Jesus, nós não estamos precisando de irmãos orgulhosos na liderança, não. Já faz muito tempo que eu aprendi a crescer. Eu aprendi a crescer à medida que eu passei a ouvir todo mundo ao redor. A Poema começou debaixo de uma ouvidoria. Tudo que as pessoas falaram na minha cabeça um dia, que elas esperavam de uma igreja, apenas regou a esperança de ser uma igreja saudável. Foi ouvindo o grito de gente santa e lendo a palavra santa que esse ministério nasceu. Então, queridos, hoje, procure achar um ambiente seguro. Nem que você tenha que garimpar no convívio com a sua família, com todas as dificuldades que ela tem, mas garimpa o que ela tem de melhor. Alguma coisa Jesus está te ensinando em todos os relacionamentos que Ele permitiu você ter na sua vida. Alguma coisa Ele está gerando poderosamente dentro de você, em tudo que você teve ou não teve na sua vida. E é tudo uma questão de você decidir. Ou decide ser alguém que governa em todos os aspectos, ou algum dia o seu desgoverno te denuncia. Caminhar leve é ouvir o céu e fazer aqui na terra como no céu. Caminhar leve é alguns dias só porque a Bíblia diz, você faz. Queridos, a maior unção que eu recebi nesses últimos dias foi o quanto eu e a Érica conseguimos voltar lá no início do nosso casamento. Coisa que a gente não pôde cumprir lá no início, porque nós não estávamos preparados. Hoje nós estamos. Algum dia para mim era enigmático lavar uma louça. Algum dia para mim era enigmático tirar o lixo de casa. Eu não sei que momento isso entrou dentro de mim, mas hoje eu fico estranho se eu não fizer algumas coisas. Eu ainda não faço todas dentro do meu lar, mas eu fico estranho se eu não participar. Foi uma cultura que não colocaram dentro de mim, mas é uma cultura que faz bem para minha casa. Então hoje nós saímos de viagem, quando nós voltamos a Lília faz café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Ela teve que fazer isso para sobreviver. Hoje eu fiquei muito orgulhoso de estar em casa e a gente ter um almoço lá sendo feito pela Lília. Quantos pais aqui estão super protegendo seus filhos? Vocês estão criando, gente, vagabundo dentro da sua casa. O casamento do seu filho vai ser péssimo.
porque sua filha não sabe fazer nada de uma mulher, seu filho não sabe fazer nada de um homem. Nós estamos negligenciando um estatuto. Se Paulo fosse falar um estatuto do jovem adolescente, ele ia falar que o seu filho adolescente esteja hoje pelo menos fazendo uma escola de idioma, que o seu filho adolescente venha estar hoje fazendo um curso de informática, que o seu filho hoje venha estar tentando fazer algum tipo de estágio, porque não é permitido que aqueles filhos cristãos fiquem ociosos no seu celular, todas as 24 horas do dia quase. Gente, eu estou falando uma coisa para o bem de vocês. É hora de nós acordarmos e trazer para os nossos filhos a realidade que eles precisam entender. Todo filho de rico vai ser rico, porque filho de rico trabalha, e todo filho de pobre vai ser sonhador que nunca alcança nada. Porque os filhos de pobre hoje em dia estão vivendo como se fosse filho de rico, e os filhos de rico estão vivendo como se fosse filho de pobre. Quantas famílias eu conheço que todo mundo vai trabalhar, cara? Gente que não precisa, que o pai poderia pagar tudo, vai trabalhar, vai trabalhar. Eu conheço hoje homens de 45, 48 anos de idade, que o pai e a mãe morreu, tratando eles no danoninho. E o maior inferno eles criaram para a sociedade. Um baguá de quase 50 anos que não tem governo nenhum. E está chorando, querendo mesada da mãe. Gente, inúmeras coisas não foi o diabo que criou, mas foi a igreja do Chu que criou. Porque o nosso amigo foi para uma igreja que não tem Chu, mas aprendeu a cuidar da família, aprendeu a cuidar do filho, aprendeu a cuidar da casa, e ele nos ligou com vergonha, porque o acusaram de traição. Oh, cara, saudade de vocês. Mas eu estou bem, cara. Falaram para mim que eu não ia estar bem, não, mas eu estou bem, cara. Meu casamento está bem, meu filho está bem, estou trabalhando bem, minha filha está bem, está tudo muito legal, glória a Deus por isso. E na hora, o Brunão viu o maior choque da minha vida com a vida que ele tinha vivido um dia. Toda hora eu falava: Brunão, você é um grande homem de Deus, mas a família vai te segurar, a casa vai te segurar. Eu lembro até da época que eles falavam: acho que a gente nunca vai ter um filhinho, eu, Camille. Já está aí, o Joshua desceu do céu ensinando 1 milhão de coisas. Queridos, eu quero só que você entenda que o que Deus vai liberar para você não vai ser pesado. O que Deus vai dar para você, você vai tirar de letra. O que Deus vai dar para você vai te fazer, vai te refazer, vai te formar, vai te gerar, e você vai ser equilibrado. Você vai ser equilibrado, você não é alguém que vai precisar se mostrar, porque normalmente alguém que se mostra é alguém que realmente não é. Mas alguém que é, ele não precisa se mostrar, Jesus mostra ele, Jesus mostra ela. Ele arranca a gente lá daquele lugar secreto e começa a nos levar para ser algum tipo de referência. Então, queridos, andar leve é simplesmente cumprir com a sabedoria justa de Deus tudo o que Ele te deu. Antes de eu orar, esse Romanos 10, 2 e 3, como eu vi gente dentro da igreja, gente, acabou com o dinheiro que era a reserva da sua família e enfiou na vida do irmão de sangue. É que o meu irmão precisou. Quanta gente emprestou o nome para a irmã que ia casar. O nome foi parar no SPC. Essa justiça é de vínculo familiar, não está ligada à justiça sábia de Deus. Jesus nunca vai sujar seu nome para você ajudar o seu irmão. Ele nunca vai fazer você acabar com o futuro da sua família para ajudar a família do seu irmão, que nunca vai ter futuro com aquele irmão que você tem. A falta da sabedoria justa faz a igreja passar a ser humanista.
faz a igreja querer ser socialista. Você sabe que se o filho pródigo tivesse ganho uma cesta básica todo mês, ele não tinha voltado. Então, querido, nós vamos ajudar os pobres sempre com a justiça sábia. Vamos ajudar as viúvas sempre com a justiça sábia. Vamos ajudar o nosso irmão que precisa de alguma coisa sempre com a justiça sábia. Mas que o Espírito de revelação mostre para vocês para quem Deus fechou a porta para quebrar. Porque o filho pródigo, ele fechou a porta para quebrar, e se alguém tentasse abrir, quebrava junto. Querido, em nome de Jesus, eu vi inúmeras pessoas que lutaram contra Deus, tentando ajudar alguém, e quebrou junto. Essa justiça é pessoal. Essa justiça, meu irmão, claro, tem que ajudar. Às vezes ajudar o seu irmão é aparecer por trás. Às vezes ajudar seu irmão é não fazer. Às vezes ajudar seu irmão é ensinar a pescar. Às vezes ajudar o seu irmão é dar o peixe para ele. Você vai ter que saber pelo sacerdócio como é que você ajuda alguém. Aleluia. Algum dia, alguém já disse aqui no meio, por que eu cheguei na igreja, fiquei 3 anos, 4 anos, 5 anos para subir no púlpito? E aquele irmão chegou e depois de 6 meses estava lá. Pergunta para Deus. Pergunta para Jesus. Mas por que naquele caso vocês deram uma cesta básica, naquele outro caso vocês não deram? Por que naquele caso vocês ajudaram na universidade, naqueles outros vocês não ajudaram? Querido, eu adoraria que fosse fácil responder isso. E você vai ser provado e vai ter que explicar alguma coisa que as pessoas querem que você faça. Mas o seu fardo só vai ser leve e suave se você fizer o que Jesus quer que você faça. Algum dia você vai ter que obedecer no escuro, ninguém vai entender e Deus vai te justificar. Mas por mais holofote que tenha, por mais manchete que tenha, para você tomar uma atitude que todo mundo espera e Jesus falar que ele fechou aquela porta, não se meta com isso. Vocês estão entendendo? Amém. Essa é uma mensagem que te traz uma responsabilidade mental, te traz um cálculo mental responsável, te traz um peso espiritual de orar, mas tira de você o peso da burrice e da negligência da igreja de Cristo. Tira de você ter que carregar coisas e consequências, expectativas negadas e feridas que isso vai causar em você. Eu profetizo que sobre a sua vida vai vir um fardo muito leve e muito suave, à medida que você coloca isso em prática. Em nome de Jesus, feche teus olhos. Espírito Santo, eu quero uma felicidade nessa liderança. O Senhor quer uma felicidade nessa liderança e foi para isso que nasceu essa mensagem. Senhor, jamais nós vamos negar o pão para alguém, jamais nós vamos negar ajuda para alguém, mas nós nunca vamos dar para alguém uma colheita de algo que esse alguém não plantou. A única delas que nós podemos dar é a salvação, porque ninguém plantou. A gente só colhe a salvação, quem plantou foi o Senhor, nenhum outro ser humano plantou a salvação. Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome que é sobre todo nome, começa a diluir na nossa mente agora a justiça própria. Começa a diluir no nosso coração agora, a ponto de exterminar isso. Uma justiça pessoal dos nossos acertos, um orgulho do nosso entendimento pessoal, do eu acho da Bíblia, e começa, Senhor, nos escorar numa multidão de conselhos, Pai. Espírito Santo, alguns de nós podem exercer um ofício de liderança sobre alguém, mas não significa que esse alguém não é poderosamente usado por Deus para nos ensinar alguma coisa. Espírito Santo, ensina os mais velhos a aprender com os mais jovens. Ensina os mais jovens o quanto os mais velhos carregam de experiência e pode derramar sobre nós.
Mas ensina essa liderança, Deus, que nós lideramos pelo espírito de revelação, não por filosofia ou vãs filosofias, ou entendimento cultural, ou entendimento parcial, numa vertente determinada do evangeliquismo, mas a gente quer a revelação do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, numa justiça sábia, numa justiça, Senhor Jesus, que vai partir 5 pães e 2 peixinhos com a multidão, mas vai travar uma cesta básica do filho pródigo, numa justiça, Senhor, em que o Senhor não faz nenhum milagre para Herodes ver, que o Senhor não dá nenhuma dica para Pilatos, mas que o Senhor traz a salvação para um Zaqueu, que a nossa justiça venha a ser semelhante à sua, Pai. E eu clamo agora, Deus, pedindo essa justiça que eu não entendo, eu clamo a Ti agora pedindo essa justiça que eu não compreendo. Visita o coração do ex-presidente Lula essa noite, Pai, por favor, no nome de Jesus. Seria tão fantástico, Pai, se amanhã o Teu Espírito tomasse ele, Senhor, diante de todo esse país, Pai, e fizesse justiça dentro do espírito dele, dentro da alma daquele homem, Pai. Então ele terminaria os seus dias realmente revolucionando como o herói nacional que tanto ele deseja ser. Eu peço a Ti, Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem o poder de dormir na casa desse Zaqueu essa noite, eu sei que o Senhor tem o poder de fazer isso em nome de Jesus, e eu Te peço, Pai, que faça isso dentro de mim. É fácil apontar para a aparência toda do caos e pecado de pessoas tão evidentes, mas às vezes nós ocultamos dentro de nós uma certa corrupção. Então faz dentro de mim e dentro dos irmãos aqui a mesma coisa que o Senhor fez na casa de Zaqueu. Venha dentro de nós e joga por terra a nossa justiça pessoal e estabeleça a justiça do céu. Nos dê um coração, Pai, nos dê um coração que queima por Ti como o Seu queima pelo nosso. Foi o que nós cantamos no início aqui, Pai. Traz sobre nós um jugo leve, traz sobre nós um fardo suave, traz sobre nós uma maturidade na liderança, Pai, no nome de Jesus, e que a gente não saia denegrindo ninguém e nada, Pai, mas a gente venha agir pelo espírito de sabedoria, e se for necessário confronto, que venha ser pessoalmente em amor, se for necessário só orar, que a gente aguarde no Senhor, se for necessário profetizar, que a gente profetize no Senhor, mas arranque de nós a justiça burra e estabelece em nós a justiça sábia e revela para a gente a porta que o Senhor quer que a gente ajude a abrir e revele para nós a porta que não devemos mexer porque o Senhor fechou, e que a justiça, Deus, que opera dentro de nós não venha ser uma justiça de senhor feudal, não venha ser uma justiça de tirano, não venha ser uma justiça de dono de ninguém, mas venha ser uma justiça de servo, que reflete o caráter de Jesus Cristo na vida de todas as pessoas, em nome de Jesus. Nos coloca nesse fardo leve e suave, em nome de Jesus. Amém.